Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Deus
quero que você abra a sua Bíblia para o livro de Êxodo, livro da saída. O capítulo 4, são 2 textos. O capítulo 4 é o primeiro texto. Antes do capítulo 4, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mais uma vez, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Agora vem o capítulo 8, versículo 9, do mesmo livro, Êxodo, capítulo 8, versículo 9. Moisés disse a Faraó: digna-te dizer-me, quando devo orar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. Mais uma vez, versículo 9, a parte A do versículo 10. Moisés disse a Faraó: digna-te dizer-te, quando devo orar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, de tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. Sabe, queridos, quando nós entendemos de fato a palavra, e não lemos a palavra, mas meditamos na palavra, todo tipo de ensinamento vem para nos tratar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ser, para que sejamos colocados aonde Deus quer que sejamos. Você sabe quem é você? Você sabe para que propósito você está nessa terra? Ou você acha que nasceu do acaso? Ou você acredita que foi uma explosão cósmica que transformou tudo que existe hoje? O que você realmente sabe? O que é que você pensa? Aquilo que você entende? Qual é o propósito de você existir? Ainda na quinta nós falamos sobre isto. E pode ser que alguém ou algumas pessoas possam dizer assim: mas por que estás falando disso novamente? Disso? Porque, queridos, nós só podemos passar de uma para uma outra fase quando nós vencemos aquela fase. Enquanto nós não vencemos uma fase, nós temos que permanecer até vencermos aquela fase. Não dá para ficar pulando fases. Não existe isso. Pulando fases vai me atrapalhar lá na frente. A primeira coisa que eu posso pontuar nestes 2 textos que lemos aqui é que quando eu olho no capítulo 3, eu olho um incômodo, eu olho um problema, e o capítulo 8 continua este incômodo, continua esse problema. Mas o capítulo 3 fala de uma sarça. E o que é uma sarça, senão uma árvore que no deserto da Judeia é comum, é uma árvore comum, é algo que você encontra em qualquer lugar. É um tipo de árvore pequena que ela cresce sem que haja alguém que fique preocupado em estar plantando. Os passarinhos comem da sua semente e depois, através do processo que passa por dentro do corpo deles, eles acabam jogando, espalhando pela face da terra. E ali crescem aquelas árvores com facilidade. Moisés está caminhando e de repente ele olha para aquela árvore, mas agora não é uma árvore comum, é um fogo, ou seja, é uma árvore que está consumida pelo fogo. Mas o detalhe é que esta árvore não queima, ou seja, ela não acaba, ela não se destrói. Não é como você pegar alguns pedaços de madeira e fazer uma fogueira e por um momento no ápice maior o fogo está bem alto, mas depois ele vai acabando,
porque a madeira vai se consumindo. Moisés olha para aquela árvore que está pegando fogo, literalmente, mas ela não se consome, não acaba, não destrói, as folhas não se acabam, não fica somente preta, mas ela continua da mesma cor, mas o fogo está sobre ela. E aquilo é uma representação de Deus se manifestando com Moisés, dizendo a Moisés que Deus está o comissionando para uma obra, para algo, dizendo para ele o porquê que ele está na terra. Cada um de nós temos motivos para ser, para estar. Cada um de nós estamos nessa noite com o propósito de Deus, para entendermos aquilo que somos. Veja bem, no começo, no livro do começo, a Bíblia diz que Deus formou o homem para dominar, governar, para que o homem pudesse ter, para que o homem pudesse fazer. É por isso, querido, veja bem, quando um homem, uma pessoa não consegue realizar algo na vida, ela fica frustrada, porque nós nascemos para conquistar, nós nascemos para fazer. Alguém está procurando emprego, alguém está procurando alguma coisa, está vendo que não está dando certo, sabe que as coisas estão ruins, e essa pessoa se autoflagela internamente, ela começa a se cobrar, ela começa a olhar para dentro dela, e ela começa a se desesperançar, e ela começa a se posicionar numa atitude negativa a respeito dela mesma. Ela começa a se lamentar, porque nós nascemos para conquistar, nós nascemos para ter, nós nascemos para fazer, e quando esse processo não está acontecendo, nós nos colocamos debaixo de uma pedra, ou dentro de um buraco, dentro de uma caverna. Mas o outro problema é quando nós sabemos o propósito que nós nascemos pelo qual, mas nós estamos utilizando de forma errada. Nós estamos fazendo de forma errada. Você já pensou que porventura você possa estar fazendo algo e que parece até muito bom no teu trabalho, naquilo que você exerce? Você pode até estar pensando que está fazendo algo muito bom, mas de repente você já perguntou para Deus se era realmente isso? Porque eu conheço, querido, quantas pessoas, quantos jovens começam, isso é um processo natural, até porque o jovem não está preparado para isso, quando há uma cobrança excessiva. E ele termina o seu ensino médio, e de repente ele tem que encarar uma faculdade, e ele não sabe qual é a área que ele vai fazer, ele não sabe o que ele vai fazer, não sabe, e ele começa então a se preocupar, e há um desespero interno no coração. E às vezes por um impulso, ou porque alguém o disse, vai, aí de repente está fazendo, mas chega depois lá na frente e diz, não é isso. Aí fica se lamentando, porque mas eu já gastei muito dinheiro, meus pais já gastaram muito dinheiro, mas eu já investi muito tempo. Mas eu te digo, é melhor você parar e você refazer de novo, do que você fazer e daqui a pouco você dizer, não, era isso. Nós temos que entender qual é o propósito que nós estamos vivendo. Aí eu venho aqui para Moisés, que não entendia qual era o propósito. E se eu fosse Deus, querido, eu não existiria com aquele homem. Ainda bem que não sou, porque Deus está dizendo, olha, eu vou fazer isso contigo. Ele disse, Deus, é o seguinte, eu sou gago, não sei nem falar. E o Senhor está falando, não, querido, eu coloco alguém do teu lado para fazer. Sabe o que é, Senhor? É que se eu falar, mesmo até que eu consiga falar, eles não vão acreditar em mim. Sabe o que é, Senhor? Escolhe outro. E Deus vai dizer, querido, enquanto eu e você não cumprirmos o propósito pelo qual eu e você fomos chamados, Deus não vai trocar, não vai mudar nada, não vai colocar outro, não. Porque Ele tem com você, Ele chamou você, Ele tem algo com você. Pode passar dia, pode passar mês, pode passar ano. Ei, escute o que estou falando. Pode passar anos. Você pode ficar velhinho e perder todo o tempo que você tem, mas Deus não vai escolher outro.
até que seja cumprido o que ele falou a teu respeito, como disse aqueles 2 homens que foram enviados para espiar a terra prometida. E ele disse: hoje tenho 80 anos, mas ainda sei, da mesma forma eu posso ouvir como eu tinha 40 anos atrás, o que o Senhor disse a meu respeito, o que faria na minha vida. Deus não vai mudar nada, pode passar o tempo, Ele tem algo para tratar. Se eu quiser dizer para Ele, não vai ser cumprido, pode ser que não seja cumprido, porque eu não desejo que seja cumprido. Ele pode respeitar a minha decisão, mas porém eu não cumprirei e não serei feliz enquanto eu não cumprir o que Ele disse que era para mim fazer. Aí Moisés está de frente para aquela árvore que não se consome, o fogo está nela, mas Moisés fica olhando apenas para o fogo. Havia um propósito, Deus estava lá naquele lugar, estava falando com ele por causa de um propósito, não era para ele ficar olhando para a árvore. Quantas pessoas estão se detendo com a árvore, quantas pessoas apenas se detêm com o momento, se detêm apenas com uma coisa, se detêm apenas por causa de uma palavra, se detêm apenas por causa de alguém, porque olha para alguém. Quantas pessoas estão se perdendo porque se detêm olhando para as coisas e param de olhar e fazer o pelo qual foram chamados, algo para ser feito. Você foi chamado para fazer, e aí você está parado, detido em aquilo que é isso, só efêmero e passageiro, coisas, alguém. Não! Você foi chamado com propósito. Entenda o propósito, porque se você não entende o propósito, você não cumprirá o propósito. O que me chama a atenção agora, queridos, aqui é quando ele já está cumprindo o propósito, e ele vai, e de repente agora ele está de frente com o faraó. E a Bíblia fala sobre as pragas que vieram para o Egito, as 10 pragas que caíram no Egito. Mas a Bíblia fala, e eu especificamente, eu notei apenas uma praga aqui, que era a praga das rãs. A praga das rãs entrava e tinha rã em todo lugar no Egito. Na cama, quando eles iam dormir à noite, tinha rã pulando em cima deles. Isso me remete a alguns dias atrás, um tempo atrás, que nós estávamos no interior pregando. E entramos numa casa, tinha alguns jovens que estavam conosco aqui, e nos hospedamos numa casa, e ali ficamos à noite. E muitos acordaram com um monte de rã na costa sequinha, porque mataram a rã abraçada à noite. Aquela casa estava cheia de rã. Mas uma coisa interessante aqui, queridos, é que a rã que estava sobre o Egito, eles entravam nas casas, entravam na cidade, saíram das águas e entraram. E houve um enxame, porque era algo terrível, era uma praga naquele momento. As pessoas expulsavam, tiravam, tinha rã grudada no teto, rã na comida, rã em todo lugar. E aqueles animais, eles começaram a morrer, porque o sol começava a bater e as rãs começaram a morrer. Só que o problema é que aquelas rãs, ao morrerem, elas começavam a exalar podridão. Começaram a exalar podre. O Egito ficou todo podre, investido por todo lugar de rã podre. Mas até aí, queridos, ainda é algo que eles estão com o coração duro, de não entender que Deus está dizendo: olha, eu estou permitindo isso, mas existe um propósito, para que o teu coração seja liberto, porque o teu coração está duro. Enquanto o teu coração está duro, a praga continua. Enquanto meu coração não amolecer, Deus continua tratando, e pode ser que seja duro, mas Ele continua tratando, até o meu coração amolecer, até eu acabar de estar dizendo: Senhor, não dá, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu não dou para nada. Enquanto meu coração estiver fora do propósito, endurecido fora do propósito, o Senhor permitirá as pragas. Veja bem, o Senhor não manda praga, porque Deus não manda praga para ninguém, mas o Senhor permite aquilo que está tentando vir chegar a um destino. O que me chama a atenção é que quando Moisés vai até eles, eles estão cheios daquele problema. Moisés então diz para ele o que nós lemos no capítulo 8, versículo 9 e versículo 10, parte A: vocês querem que eu ore
E eu peço para Deus retirar essas rãs daqui, para que vocês fiquem livres da praga. Olha o que Faraó responde: amanhã faça isso. Quando eu olho para isso, entristece o coração uma coisa, porque quantas vezes Deus está dizendo, dando oportunidade hoje. Deus está dizendo, faça hoje. Deus está dizendo assim, eu quero mudar hoje. Você está vivendo esse processo até agora, mas a partir de agora eu posso mudar a tua vida agora. Eu não quero mudar a tua vida amanhã, eu quero mudar a tua vida agora. E as pessoas estão dizendo para Deus: Deus, sabe o que é, Deus? Deixa eu primeiro sepultar meu pai. Deixa eu primeiro fazer isso. Deixa eu primeiro fazer o meu casamento. Deixa, Senhor, primeiro eu fazer isso. Deixa eu primeiro fazer aquilo outro. Deixa, Senhor, primeiro eu adquirir dinheiro. Deixa primeiro eu comprar uma casa. Deixa primeiro, querido, Deus está dizendo, eu quero fazer hoje. E as pessoas estão dizendo, Senhor, amanhã faz isso. Amanhã tira o problema. Se eu sei o que eu estou passando, eu vou me permitir amanhã que as coisas aconteçam. Não, eu quero é hoje. Se eu posso ser feliz, eu quero começar hoje a ser feliz agora. Eu não posso ficar me permitindo para amanhã as coisas que devem acontecer hoje na minha vida. Se eu tenho que tomar uma decisão, essa decisão tem que ser hoje. A Bíblia diz hoje: se ouvides a minha voz, não endureçais vosso coração, como foi no tempo que Moisés falava daquele povo. E aquele povo se endureceu o coração e disse assim: eu não te reconheço, Moisés, como meu líder, não te reconheço como meu pastor, não te reconheço como alguém que está sobre a minha vida, eu não reconheço a tua voz. Eles estavam dizendo isso para Moisés, eles estavam dizendo isso para Deus, porque o próprio Deus seguia, porque eles viram Deus através da vida de Moisés. Eles viram Deus quando Deus ia com Moisés e o monte espumegava. Então eles diziam: Moisés, vai tu falar com Deus, porque nós estamos com medo de ser mortos ao chegar no pé do cume do monte. Moisés vai interceder por nós. Eles viram Deus enaltecer Moisés, eles viram o poder de Deus sobre a vida de Moisés. Eles viram para Moisés colocar aquele bastão dentro das águas e as águas se abrirem. Eles viram quando Moisés fez acontecer, quando o manjar veio, quando desceu a água, quando desceu naquela pedra a água, e eles se descedentaram. Eles viram quando desceram o maná do céu. Eles viram quando o Senhor enviou carne sobre eles. Eles viram, mas eles não reconheciam, não era Moisés, eles não reconheciam a Deus. A Bíblia diz no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o último livro, o último capítulo, ele faz menção ao primeiro capítulo do livro de Gênesis. O último livro da Bíblia, ele volta de novo para o começo. E esse último livro ainda está dizendo assim: igreja, volta ao primeiro amor. Ele está dizendo, querido, para voltar. Ele está dizendo para voltar aquilo que eu deixei, aquilo que eu me permiti que fosse retirando a minha vida, que vai levando e vai levando, e eu não vou me percebendo, e o vento da dificuldade vai me levando, vai me levando. Deus está dizendo, precisa voltar. E eu quero encerrar essa ministração nessa noite falando do livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante. Moisés morre, e o Senhor então chama Josué, e o Senhor diz para ele: meu servo Moisés é morto, agora é contigo. Eu começo uma nova caminhada contigo. Eu começo um novo projeto através de ti. Mas eu quero que você se esforce. Eu quero que você entenda. E eu quero que você agora partilhe de um novo tempo na tua vida, a partir de que acabou esse tempo e começa um novo tempo. Esse é o nível de entendimento mais claro que eu quero terminar nessa noite. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos apegados às coisas lá de trás da nossa vida. Estamos apegados com aquilo que não deu certo. Estamos apegados com aquilo que eu sofri lá de trás, e aquilo está me paralisando. E Deus está dizendo: aquilo já acabou na tua vida. Aquele problema já acabou na tua vida. Aquela situação que você enfrentou ontem já acabou na tua vida. O que eu quero que você entenda é que eu quero começar um processo hoje na tua vida. Meu servo Moisés é morto, mas agora agora chegou o teu tempo. Agora chegou a tua vez.
No capítulo 6, a partir do versículo 1, eles vão entrar na terra de Jericó. Mas antes de entrar em Jericó, existe uma muralha muito alta. E naquela muralha, querido, existiam portões. E nenhum tipo de situação militar pode aprovar o que Deus falou para aqueles homens fazerem. General nenhum, de comando militar nenhum, de nenhum país, diria o que Deus disse para aquele homem. Porque Deus disse assim: vocês vão caminhar 7 vezes, 6 vezes, uma volta por dia ao redor. Na 7ª vez, vocês vão dar 7 voltas. E o Senhor disse assim: eu não quero que vocês apenas derrubem as muralhas. Eu quero que vocês conquistem o que está por trás das muralhas. Se eu entendo o propósito que Deus me chamou na terra, não é para me ficar alegre com a queda das muralhas da dificuldade na minha vida somente. Quantas pessoas já têm pedido oração em tantos lugares, muitas vezes aqui: Senhor, derruba as muralhas que estão atrapalhando a minha conquista. E Deus está dizendo nessa noite: eu não quero derrubar as muralhas somente, mas eu quero que você conquiste o que está por trás das muralhas. Porque queda de muralha não vai adiantar coisa nenhuma se apenas o problema desaparecer. Se apenas o problema não existir, isso não significa vitória ainda na minha vida. Vitória significa quando eu tomo posse das coisas e eu começo a viver. Riqueza, querido, riqueza não é ter muito dinheiro. A maior riqueza é ter ausência de problema na minha vida. Mas eu não quero que a geração dos meus filhos e meus netos aconteçam por minha causa de eu não cumprir o propósito estabelecido por Deus nessa terra. Só assim eu encontro a felicidade que tanto busco. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.